viu de boa. Eu vou cantar, abrir, canta um, outro e ei, som, ei, a, som, ei, som. Pai Senhor. Vamos dar uma som. Tem ainda 15 minutos aí de tolerância. As nações. Ei.
a graça e a paz do Senhor. Nesta manhã, queremos dizer que estamos felizes por estar mais uma vez aqui adorando a Deus, por estar aqui engrandecendo o nome santo do Senhor, que é digno de toda a honra, toda a glória, toda a adoração. Por isso é um motivo de muita felicidade. A você que está nos ouvindo aí, de qualquer lugar deste Brasil, um bom dia para você, que Deus possa estar assim abençoando a tua vida fortemente nesta manhã, que você possa estar sendo assim revestido pelo Senhor, que Ele possa estar te dando força para você passar por tudo. Aqui eu não sei o que você está passando, o que você está sentindo, não sei qual é o teu problema, a tua dificuldade, mas de uma coisa eu sei: Deus, Ele está olhando para você, Deus, Ele está contemplando o teu clamor, Deus, Ele contempla o teu sofrimento, os teus momentos de alegria. Por isso que nós adoramos a Ele. Glória a Deus. Então coloca a tua fé no Senhor, só Ele tem vitória para você. Amém? Vamos estar ainda lendo um versículo da palavra de Deus que se encontra aqui em João capítulo 8, versículo de número 12, e que diz assim: falou-lhe Jesus, pois, outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Amém? Glória a Deus. Vamos estar falando com Deus através da oração, em nome de Jesus. Feche seus olhos, aonde quer que você esteja. Tire um momento de oração para falar com Deus neste momento. Querido Deus, nós te engrandecemos na beleza da tua santidade. Espírito Santo de Deus, colocamos as nossas vidas em tuas mãos. A vida, Senhor, de cada telespectador que está nos ouvindo, está nos assistindo, Senhor, neste momento. Você que está na sua casa, Deus, abençoa, Senhor, a vida dessas pessoas. Pai amado, Pai querido, nós queremos aqui, Senhor, entregar este momento de adoração nas tuas mãos. Que o Senhor possa estar assim estabelecendo em nosso meio o teu querer, a sua força, porque sem ti, Pai, não somos nada. Ó Deus, nós dependemos do Senhor, totalmente dependente do Senhor nós somos, Pai. Por isso nós te engrandecemos, te damos graça a todo momento, Senhor. Ó Deus amado, continua conosco, meu Pai. Nos traz a tua paz, acalma os nossos corações, refrigera a nossa alma, em nome de Jesus. Oh Deus amado, não retira o teu Espírito Santo de nossas vidas, Pai. Nos fortalece, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Que a tua graça possa ser sobre nós neste momento, em nome de Jesus. Aleluias. Vamos estar adorando a Deus neste momento. Glória a Deus.
melhor ao que se compara a esperança viva. Tua presença eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Aleluia! Oh, glória a Jesus! Não há nada igual, não há nada melhor ao que se compara a esperança viva. Tua presença, eu provei e vi. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha que faz. Oh, tua presença, cante, aleluia! Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, aleluia! Senhor, derrama da tua glória nesse lugar. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar
tu és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Bem-vindo aqui, vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia. Impossível estar na presença do Senhor e não ser inundado, e não ser revestido, e não sentir a presença do nosso Deus. Porque todas as vezes que a multidão estava na rua, o Senhor Jesus, ele se encontrava ali presente. E todos aqueles que iam em busca de um auxílio, de um apoio, em busca de algo, ali estava Jesus. E Jesus, ele sempre chegava para mudar, para transformar, para trazer paz, para trazer segurança, para trazer um novo modo de vida para todos aqueles que o procuravam. E nos dias de hoje não é diferente, irmãos, porque o nosso Deus é o Deus que realiza os seus sonhos em nossas vidas. É o Deus que muda os planos em nossa vida. Glória a Deus. Quantas pessoas teve seus planos mudados no ano de 2020? Fizeram um plano, mas o Senhor é quem determina. E Ele determinou na vida de cada um de nós. E é por isso que nós glorificamos, que nós exaltamos o nome desse Deus, porque Ele é extraordinário. Ele é maravilhoso, Ele é poderoso. E Ele estar aqui nesta manhã, e Ele quer ver, Ele quer sentir que o nosso coração anseia por Ele, está em busca dEle, quer mais dEle. E precisamos a cada dia buscar essa experiência com Deus, buscar esse desejo de adorar ao Senhor. Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Aleluia, Jesus. Oh, aleluia, Jesus. Que os meus, Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além do que eu posso ver. Ele
vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor dele seu. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor dele ser. Acredito, sim. Acredito, sim. Acredito, sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver. Acredito, sim. Acredito, sim. Acredito, sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver. O impossível Deus vai fazer. Declare. Acredito, sim. Acredito, sim. Acredito, sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver. Acredito, sim. Acredito, sim. Acredito, sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver. O impossível Deus vai fazer. Acredito, sim. Acredito, sim. Acredito, sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver. Acredito, sim. Acredito, sim. Acredito, sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver. O impossível Deus vai fazer. Oh, aleluias. Exaltado seja o nome desse Deus. Jesus. Aleluias. Toda honra e toda glória seja dada a esse Deus maravilhoso. Ele criou os céus, Ele criou a terra, Ele criou eu, Ele criou você. Não importa onde você esteja neste momento, acredite que esse momento que você está passando, embora seja muito difícil, mas o Senhor Ele está do seu lado. E tenha certeza de uma coisa, que algo melhor, um lugar melhor, além do Rio Azul, Ele tem preparado para nós. As ruas são de ouro, as ruas são de cristais, os muros são de jaspe. Aquelas portas jamais se fecharão para nós. Embora esse momento é muito difícil para muitas famílias, nós estamos esperando o arrebatamento da igreja. Eu estou esperando e eu tenho certeza que você também está. Mas Deus, Ele tem arrebatado nós individualmente. Quantos não foram já arrebatados? Que possamos cada dia colocar a nossa vida no altar do Senhor. Porque hoje pode ser eu, amanhã pode ser você. E nós estaremos lá na glória com o Senhor Jesus cantando este hino além do Rio Azul. Oh, aleluias. Tu és maravilhoso, Senhor, e Tu estás aqui neste lugar, Pai. A Tua presença real aqui neste lugar, meu Deus. A unção do Teu Espírito Santo está neste lugar, Pai. Aleluia. Além do Rio Azul,
verei o grande rio da vida, claro como um cristal. Verei a face do meu mestre querido. Não haverá mais noite ali. Não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo em mim. Não haverá mais noite ali. Não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo em mim. Aleluias. Oh, Jesus, tu és maravilhoso, meu Pai. Aleluias. Espírito Santo de Deus. As nações andarão por sua luz e as portas jamais se fecharão. A cidade é de ouro puro, de jaspe é seu muro, além do rio azul. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Não haverá mais noite ali. Não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo em mim. Não haverá mais noite ali. Não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo em mim. Aleluias, que possamos estar preparados para ver a face do nosso Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Adorado é o nome do Senhor. Tu és santo. Oh, aleluias. Glória a Deus. Vamos pedir para que o Senhor acalme nossos corações.
vida é um barquinho buscando direção. Descansa minha alma e acalma a tempestade que agita o meu coração. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço uma aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. O barulho do mar vem pra me confundir. Ó Pai, não deixas minha fé diminuir. Perdoa se eu pensei que em meio ao teu silêncio não estivesse aqui. Viver na superfície sem poder respirar é o mesmo que morrer por não te adorar. És meu oxigênio, Senhor, sem tua presença minha fé vai naufragar. Nossa igreja, acalma o oh, aleluia. Acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço uma aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração, acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço uma aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço este mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. Oh, aleluias, glória a Deus. Oh, Deus, tu és maravilhoso, Pai. Refrigera nossa alma, calma nossos corações. Em nome de Jesus, nós nos derramamos diante de ti, meu Senhor. Oh, Jesus, que seria de nós se não fosse a tua presença, se não fosse o teu olhar de misericórdia sobre as nossas vidas, Pai. Portanto, Senhor, acalma, refrigera nossa alma. Derrama da tua porção, Senhor, milagrosa. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Adorado em nome do Senhor. A paz do Senhor para todos os nossos irmãos e irmãs, os que se encontram
quero estar incentivando os irmãos a estar aproveitando, usufruindo do privilégio que o Senhor está nos dando nesse retorno da pandemia, em podermos congregar, que haja um sentimento de prazer, de alegria em cada um de nós e que possamos nos esforçar para nos reunirmos aqui neste lugar e buscarmos a face do nosso Deus. Então está escrito no Evangelho de João, capítulo de número 21, do versículo 16 ao versículo de número 19, tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacentai as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo sabes, e tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacentai as minhas ovelhas. Na verdade te digo que, quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. E disse isso, significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isto, disse-lhes: segue-me. Amém? Gostaria de um pouco mais de retorno aqui, amados. Oremos ao nosso Deus nessa manhã. Obrigado. Senhor dos exércitos e Deus maravilhoso, retornamos para te cultuar neste lugar, mais uma vez nesta manhã. E de antemão, Senhor, nós queremos te agradecer pela força que o Senhor nos deu para estarmos aqui. Obrigado, meu Senhor, por nos ter ajudado a não sermos vencidos pelo cansaço dessa vida. Ó Deus, se nós não nos despertarmos, se nós não nos esforçarmos, certamente seremos vencidos pelo cansaço do dia a dia. Mas queremos, ó Deus, te agradecermos por estar, ó Deus, aqui nesta manhã. Te louvamos, meu Senhor, por tudo isso, porque para nós, ó Deus, há uma alegria de podermos estar aqui. Rogamos, ó Deus, que mais uma vez nesta manhã possamos nos alimentar da Tua palavra, nos fortalecendo, ó Deus, para continuarmos a nossa vida com o Senhor neste mundo. Obrigado, Deus, por não ter nos deixado desamparados durante esses 6 meses. Todos aqueles, ó Deus, que continuaram com as suas vidas voltadas para Ti,
puderam, meu Senhor, serem, ó Deus, alimentados e fortalecidos pelo Senhor durante todos esses meses. Obrigado, meu Senhor, por cada café da manhã que está sobre a mesa. Obrigado, meu Deus, por cada almoço que está sobre a nossa mesa todos os dias. Somos gratos pelo teu cuidado todo especial, ó Pai. Ó Deus, que nesta manhã a tua palavra nos ensine o que é ser um cristão, a compreendermos esse chamado que é sério, esse chamado que não é como um outro chamado qualquer, mas é um chamado diferenciado, e nós precisamos saber da importância do que é este chamado do Senhor. Que a tua igreja nesta manhã, Deus, possa se sentir como Pedro se sentiu naquele dia, possa refletir como Pedro refletiu naquele dia, como Pedro, ó Deus, descobriu que ser um discípulo do Senhor é muito mais além do que ele pensava, e ele compreendeu, ó Deus, que se preciso fosse, até mesmo a sua vida teria que dar pelo seu evangelho, como fez, segundo a história nos diz. Meu Senhor, que a tua igreja nesta manhã seja trabalhada da mesma maneira em que Jesus Cristo trabalhou na vida de Pedro naquele dia, quando eles tiveram aquela conversa, Deus, de homem para homem, de Senhor para discípulo, ó Pai. Fala conosco nesse dia, Senhor, e trata-nos segundo as tuas misericórdias, as tuas bondades, no nome de Cristo Jesus. Aleluias. Queridos, eu vejo o quanto nós precisamos pensar sobre a maneira como temos encarado o fato de dizermos que somos crentes em Jesus. Uma pergunta exige uma resposta. 3 perguntas sobre o mesmo assunto exige uma reflexão da resposta que nós iremos dar. E foi exatamente isso que naquele diálogo, depois de Cristo ter ressuscitado e pela terceira vez encontrar-se com os seus discípulos, ele extrai justamente da vida de Pedro uma reflexão sobre a resposta que ele queria, quando ele se dirigiu a Pedro e perguntou: Pedro, tu me amas? E Pedro disse: Senhor, eu te amo. A segunda vez: Pedro, tu me amas? E Pedro disse: eu te amo, Senhor. Pela terceira vez, Jesus pergunta a Pedro: tu me amas? E Pedro entendeu que aquilo era algo tão profundo, que de uma forma então bastante refletida, e entendendo a seriedade daquela pergunta, ele disse: Senhor, tu sabes de tudo, e tu sabes que eu te amo. E Jesus Cristo pela terceira vez disse para ele: olha, cuida do meu povo, cuida
das minhas ovelhas. E João, que é o escritor desse evangelho, ele diz que Jesus estava falando ali sobre de que maneira Pedro iria ser morto por amor ao evangelho, por amor a Cristo Jesus. Esse diálogo que existiu entre Jesus e Pedro nos mostra que a vida cristã, ela exige de cada um de nós uma responsabilidade com o reino de Deus. Nós temos responsabilidade com o reino que começou a ser divulgado pela pessoa de Cristo e que foi dada a responsabilidade para que todos os seus discípulos continuassem a divulgação desse reino do nosso Pai. Quando nós falamos de responsabilidade com o reino, a gente deve pensar que nessa responsabilidade com o reino de Deus, precisamos ter uma vida de santidade, uma vida de exemplo e uma vida de comprometimento com esse reino. Irmãos, diferentemente de todas as demais pessoas, o povo de Deus, ele não pode deixar de viver uma vida de santidade. E porque Deus, desde lá o princípio, Deus instruiu e exigiu isso do seu povo, porque a condição de santidade seria uma das características que diferenciaria o povo dele dos demais povos. Havia uma conduta nos povos antigos, conduta de pecado exagerado, de um amor pelas práticas de coisas erradas e coisas pecaminosas que desagradavam ao Senhor. Então Deus, ele separa um povo exclusivo, um povo seu. Ele chama Abraão no início de todas as coisas e diz: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias. E a partir daquele momento, Deus, ele promete a Abraão que a sua descendência seria como a areia do mar ou como as estrelas que há no céu, que sabemos nós serem incontáveis essas duas coisas. Deus disse: assim será a sua descendência. E essa descendência precisa ser diferente das demais nações. A igreja tem que ser diferente dos demais, porque se ela não é diferente, ela não tem como ter um compromisso com o reino de Deus. É comprometimento, Pedro. Tu me amas, tu me serves de coração, tu estás pronto para o que der e vier. Se for necessário, tu entregarás a tua vida, Pedro.
E Jesus, ele continua perguntando para toda a sua igreja essa pergunta que ele fez a Pedro naquele dia: vocês de fato me amam? Cuidem das minhas ovelhas, cuidem de si mesmo, cuidem um dos outros. Tenham uma vida santa, separada do pecado. Aquilo que entender ser errado, aquilo que entender ser pecado, aquilo que entender manchar a sua vida de comunhão comigo, separe-se disso. Seja diferente, para que o mundo então saiba que somos diferentes deles e que eles possam se sentir atraídos pelo nosso jeito de ser esse, em que o Espírito de Deus os moldou, os ajudou, operou em vós santificação. Não podemos ser como os demais. É por isso que muitas coisas devem ser mudadas nas nossas vidas. É por isso que comportamentos que tínhamos outrora não poderão mais permanecer em nossas vidas. É por isso que nós não podemos sermos como os demais, que fazem parte de todo e qualquer tipo de grupo de WhatsApp. Porque existem grupos que nós não devemos, com uma vida santa que queremos levar, fazermos parte, compactuarmos, sermos iguais. É por isso que nem todo ambiente cabe-nos, porque serão ambientes que nos corromperá, serão ambientes que não trarão edificação para a nossa vida, porque a proposta, a exigência é compromisso com o reino, e nesse compromisso temos que ser santos, temos que ser exemplos, temos que sermos comprometidos com as coisas de Deus. Precisa estar em primeiro lugar, precisa ter como objetivo principal o reino de Deus. Devemos nos lembrar que quando Jesus encontra Pedro e o chama para que ele fosse seu discípulo, diz a Bíblia Sagrada que Pedro deixou tudo e seguiu a Cristo. Em alguns casos, em algumas vidas, isso será feito. É preciso deixar tudo. Por isso que aqueles irmãos e aquelas irmãs que têm nos chamado de missionários e até mesmo evangelistas se sentem com compromisso de deixar tudo para viver exclusivamente esse ministério da divulgação do reino de Deus. Mas ainda que o chamado não seja de uma forma tão específica como os tais, nós os demais temos que entender que mesmo assim precisamos priorizar o reino de Deus. Uma entrega, um compromisso. E compromisso a gente cumpre. Compromisso a gente coloca como objetivo. Compromisso a gente se doa. Assim também precisa ser a nossa vida com o Senhor.
Jesus passa 3 anos com seus discípulos. E mesmo assim, após a sua ressurreição, ele ainda tem algumas outras conversas para finalizar, digamos assim, o seu trabalho no quesito seus discípulos. E ele então tem esse diálogo, essa conversa com Pedro. Então, igreja do Senhor, a gente precisa ser despertado a isso, conscientizado disso. Meu Deus, que o Senhor tenha misericórdia todos os dias de todos nós, porque ao refletirmos e pensarmos, irmãos, nós vemos o quanto nós somos negligentes em coisas como essa, o quanto nós deixamos a desejar em coisas como essa. Mas o que nós não podemos é continuar assim. O que nós não podemos é acordarmos dia após dia, sabermos disso e não fazermos nada que mude essa situação nossa. Entregue-se, comprometa-se, seja exemplo no nome do Senhor Jesus. E sabemos que são coisas que a igreja, ou pelo menos muitos que se declaram-se igreja, têm deixado a desejar. Meus irmãos, eu não sei se o evangelho dependesse apenas do exemplo da igreja atual, o evangelho estaria bastante comprometido no que se diz alcance de vidas neste mundo. Mas quando Paulo ele informa que o evangelho é o poder de Deus, eu também percebo nessa palavra que além do nosso exemplo para alcançarmos vida, o evangelho, por ter poder nele próprio, tem alcançado vidas também pelo seu poder. Porque se dependesse apenas do exemplo de muitos de nós, muitas pessoas, ao invés de serem alcançadas, estariam muito distantes do evangelho do Senhor. É triste falarmos sobre isso, mas é preciso, porque é justamente esse tipo de abordagem é que suscitará em nós o entendimento de que é preciso haver mudança, já para ontem, para que então possamos ter essa responsabilidade com o reino de Deus. Jesus conversa com Pedro, e essa conversa também gera que a vida cristã, ela exige também uma preparação de cada um de nós para aquilo que nós não desejamos. Evangelho não é o que a gente quer viver, irmãos. Evangelho é o que Cristo tem de proposta para cada um de nós. Evangelho é aquilo que Deus quer determinar para as nossas vidas. Essa vida que nós escolhemos viver, ela exige essa preparação.
para aquilo que muitas vezes eu não quero, eu não desejo. Quem disse para vocês que um dia eu pensei em ser pastor? Quem disse para vocês que um dia eu desejei lidar com pessoas, o que não é fácil? Vivenciar o problema de cada um, a dificuldade de cada um. Lidar com pessoas diferentes uma da outra, umas mais difíceis, outras menos difíceis. Pessoas que são resistentes a obedecer. Quem disse que um dia eu acordei e disse: ah, Deus, como eu queria ser pastor? Mas a minha opção em ser servo me exigiu uma preparação para estar pronto para aquilo que eu não desejava. No versículo de número 19, Jesus diz: e disse isto, significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isto, disse-lhe: segue-me. Jesus estava tendo aquela conversa e queria extrair com que grau de compromisso Pedro estava com ele, porque Jesus sabia que Pedro teria uma morte difícil, uma morte complicada. A Bíblia não nos revela, mas a história nos diz de homens que devemos dar crédito de que Pedro ele foi crucificado assim como o Senhor. Mas no momento da crucificação, Pedro ainda faz um pedido aos seus algozes, dizendo: eu não sou lícito morrer como meu Senhor, pelo menos coloca-me de cabeça para baixo. E segundo a história foi feito isso. Quem lhe falou que Pedro gostaria de morrer daquela forma? A morte mais cruel daquele tempo. E se cada um de nós formos perguntados hoje, nesta manhã, de como gostaria de sermos mortos ou partir desse mundo, muitos de nós responderiam o seguinte: eu gostaria de estar dormindo, e aí, sem que sentisse nada, eu não acordasse no outro dia. A maioria de nós, ou quem sabe de uma forma unânime, dirá isso se lhe fosse perguntado de como você gostaria de morrer. Ou tem uma exceção aqui: não, pastor, eu gostaria de morrer atropelado, eu gostaria de morrer num acidente, eu gostaria de morrer sendo enforcado, eu gostaria de morrer sendo afogado. Não, irmãos. Mas na vida cristã, nós temos que nos preparar para aquilo que nós não desejamos, para aquilo que nós não queremos. É claro que você não quer assumir responsabilidade. É claro que você não quer fazer absolutamente nada, principalmente no reino de Deus. Mas ser cristão, igreja do Senhor, está preparado para isso. Porque a Bíblia Sagrada diz que o que Jesus estava dizendo era como Pedro iria morrer. É por isso que eu estou perguntando, Pedro, se você me ama, se você está disposto. Amados, nós somos tão frágeis, nós somos tão imperfeitos. E que geração é essa?
Nós falamos muito da nossa geração porque é a geração que nós fazemos parte e que nós podemos observar. Que geração fragilizada, que geração que não está preparado para nada. Mínima coisa, vemos as pessoas correrem da responsabilidade. Um doar tão simples. A gente observa os cristãos de hoje não tendo a disposição. Nunca se tem tempo, nunca pode, nunca tem capacidade, nunca está preparado. Como nós somos frágeis na nossa vida cristã. E naqueles tempos a exigência era dar a sua própria vida. Hoje ficou uma coisa muito mais nítida para mim nos dias atuais. É que eu compreendo dia após dia o porquê de termos dificuldade no amar ao próximo. Porque amar ao próximo significa doar-se, se dar. E muitas vezes eu não estou disposto a isso. Eu não estou disposto a acordar 5 horas da manhã para levar um vizinho no hospital ou um irmão que me liga e que me pede uma ajuda. Eu não estou disposto a sair no calor para falar que Jesus ama o pecador. Porque somos uma geração muito frágil, que ainda não entendeu que a vida cristã exige de nós uma preparação para aquilo que nós não desejamos, para aquilo que nós não escolhemos. A gente muitas vezes está aqui na cidade, temos tudo, temos um emprego, temos uma casa, temos uma família, está tudo tranquilo, tudo que queremos, sonhamos, desejamos, alcançamos. Mas nós não podemos nos esquecer que existem irmãos que estão em lugares onde não existe cidade, mas apenas mato, florestas. Que tem irmãos que estão em lugares que passam dias sem poder se alimentar de forma digna. Que tem irmãos vivendo e morando em lugares desumanos. Tudo isso porque se prepararam na vida cristã para um chamado que eles não desejavam a princípio, mas que quando foram chamados, se colocaram à disposição, e hoje estão em lugares como estes. Muitos de nós nem nos lembramos disso. A vida para nós aqui é tão prazerosa, é tão confortável, é tão maravilhosa, que não nos dá o direito de pensarmos em situações como essas. Prepara-se, igreja, para aquilo que você não deseja na sua vida. Saia desta acomodação espiritual que estamos e nos coloquemos à disposição para aquilo que Cristo Jesus, Ele necessitar. Contei-lhes várias vezes sobre a experiência que tive na minha profissão, deslocando-se para um lugar onde eu nunca gostei, nunca desejei, mas fui lá, chateado, aborrecido, e cheguei lá, tive uma experiência fantástica com Deus.
E Deus naquele dia me tratou e me mostrou: olha, não é o que você deseja, não é o que você almeja, mas se você quer ser um cristão, é aquilo que eu desejo para a sua vida. E eu fiz uma aliança com Deus naquele dia, e para a glória do Senhor permaneça até os dias atuais. Há uns 15 dias atrás, mais uma vez o Senhor me levou lá naquele lugar, um hospital. E aí, trabalhado por Deus, eu já fui de uma outra maneira, dando glória a Deus, louvando, adorando e bendizendo ao Senhor. E para a glória do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez lá uma alma, e nós fomos lá, ministramos a palavra de Deus, pregamos para aquele jovem, e ele entregou a sua vida a Cristo Jesus. Eu falei: Deus, como é bom entendermos que na vida cristã não é o que eu quero, mas é o que o Senhor deseja, é o que Ele quer. Então pode te parecer simples ser solicitado ou ser indicado a assumir uma responsabilidade no reino de Deus, mas é uma coisa séria. É claro que cada um de nós devemos também termos o discernimento se de fato podemos ou não assumir determinada responsabilidade, mas que no primeiro momento não querer não seja o fato de não querermos nos comprometer, mas seja o fato de termos o discernimento que para tal coisa nós não temos condições, mas que para outro lugar nós podemos sim servir ao nosso Deus, exercer o nosso papel para a glória do nosso Deus. Então se prepare para aquilo que você não deseja. Se prepare. A gente precisa ter uma outra visão da vida. Aquele comportamento de murmurar, de reclamar tanto. Ah, porque eu gostava de trabalhar neste local. Ah, o meu chefe, a minha chefe me transferiu. Veja como trabalhar de Deus. Abra o seu coração: Senhor, a minha vida é tua. Não é como eu desejo, Deus. Se tem alguma coisa lá naquele outro lugar, se tem alguma coisa a ser feita com outro colega, com outro vizinho, na outra rua, no outro bairro, Senhor, usa-me. Faça de mim um instrumento teu. Eu estava conversando com um casal de irmãos essa semana, e a gente falando sobre trabalho, e ela me dizendo da dificuldade que tem no trabalho, por às vezes o comportamento de alguns colegas, que ao ser cometido um erro, eles não têm aquela condição de poder dialogar e mostrar que a pessoa errou, mas trata de uma forma muito grosseira. E aí a gente conversando sobre aquilo, e ela falando: eu imagino o senhor, pastor, que tem que lidar com tantas pessoas, como é que o senhor consegue fazer isso? E a gente naquele diálogo, eu dizendo para ela que a gente vai aprendendo na vida. Um dos aprendizados é respeitar as pessoas como elas são, e dentro do possível ajudá-las a serem diferentes, mas a princípio respeitar como elas são, entender como é o comportamento de cada um.
Também disse para ela sobre o fato de nós também sabermos nos impor em determinada situação, mas que também, ao mesmo tempo, em alguns momentos, teremos que permitir sermos humilhados. E esse direcionamento quem vai dar é Deus. Ser humilhado, pastor, ser humilhado. Existem coisas que Deus quer que sejamos humilhados para que Ele seja exaltado, para que Ele possa, aquele outro indivíduo possa ver, meu Deus, como essa pessoa é equilibrada. Eu fui tão ignorante com ela, eu falei tanta barbaridade com ela, e ela não disse nada para mim, e aquilo me chamou a atenção. Que equilíbrio! Como eu preciso ter um equilíbrio como essa pessoa, como essa pessoa verdadeiramente é cristã. Haverá momentos como esse, e eu disse: olha, irmão, eu já tive momentos como esse, que eu baixei a minha cabeça, e era hora de permitir ser humilhado. Contudo, que Deus seja glorificado. Mas há momento que precisamos nos impor, para que essas pessoas elas sejam chamadas à realidade, confrontadas, entender que elas precisam mudar. Mas volto a dizer, esse direcionamento quem vai dar é o nosso Deus. A vida cristã exige transferência de controle de vida. Aleluias. Transferir o controle de vida não é mais seu. O apóstolo Paulo diz: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É Ele agora que manda, é Ele que diz, é Ele que fala, não sou mais eu. Transferência de controle de vida. No versículo 18, nesse diálogo, na verdade te digo, que quando era mais moço, te cingias a ti mesmo, e andava por onde querias, mas quando já fores velho, estenderás tuas mãos, e outro te cingirá, e te levará para onde tu não querias. A vida cristã exige transferência de controle de vida. A ideia de que muitos ainda têm, estando na igreja, dizendo servir a Cristo, e continuar levando a sua vida como quer, isso não é vida cristã. Porque essa vida cristã exige que eu passe o controle, que eu transfira esse controle da minha vida. O próprio Jesus disse uma certa vez: aquele que quiser vir após mim, negue a sua vida, tome a sua cruz e siga-me. Agora é negar, agora é transferir o controle, agora saber o que é que Jesus Ele quer, Ele deseja de nós. Tiago vai falar lá no capítulo 4, o que são as nossas vidas. É como uma neblina que aparece e desaparece. No lugar de vocês dizerem: ó, amanhã nós vamos em tal cidade, iremos trabalhar, iremos comprar, iremos vestir, vocês devem dizer: se for a vontade de Deus, se Deus assim quiser, faremos isso ou aquilo. Não é você mais que manda em você, mas é Cristo que manda em nós. Pedro, tu me ama, Pedro?
Está disposto? Você entendeu agora o que é o Evangelho? Vale a pena, Pedro. Hoje eu estou aqui, eu ressuscitei, eu já venci a morte, Pedro. Todos vocês irão passar por esse processo. Eu sou a garantia de que vale a pena servir ao nosso Pai. Eu sou a garantia, o modelo, o exemplo de que isso também acontecerá na vida de todos vocês. Portanto, não importa como morreremos, não importa o quanto temos que sofrer neste mundo, mas o que importa, se fizermos isso por amor ao Evangelho, nós teremos recompensa vindo do próprio Deus. Por isso, Pedro, eu sei que o teu desejo era dormir e não acordar mais, e a morte assim acontecesse na tua vida. Mas o desejo do meu Pai, o propósito de Deus, para que Ele seja glorificado, não você, não eu, é que você morra de uma morte que você nem imagina e nem pensa, mas que vai ser difícil. E como vai ser difícil? Como se dissesse: Pedro, eu posso dizer isso, porque eu passei por essa morte. Eu passei por esse método de morte. É propósito de Deus, irmãos. Propósito de Deus. No propósito de Deus, Deus fez com que Paulo fosse apedrejado, chicoteado, preso, moído. Propósito de Deus fez com que homens e mulheres de Deus fossem mortos. O propósito de Deus fez com que homens não fossem mortos por leões, que homens saíssem de uma fornalha de fogo vivo. Nós temos que estar simplesmente prontos para cumprirmos o propósito de Deus. Quanto que é esse propósito não deve nos interessar, mas que o propósito seja cumprido. Isso é o Evangelho. Eu não sei como você pensa, eu não sei o que tem alguém lhe dito aí fora, mas esse é o Evangelho. Esse é o Evangelho. Transfira o controle da sua vida para Deus. Não é mais seu, é dele. Não é mais meu, é dele. João, diga para o rei que ele está adulterando. Senhor, eu vou morrer, ele vai me matar, ele vai... É o meu propósito, João. Eu quero que você diga para ele que ele está pecando, que ele está adulterando. Tá certo, Senhor. Vou lá. Ó, a mulher que tu tem não é tua não, viu? Ah, não é não, tudo bem. Prende ele. A mulher que estava em adultério, injuriada com toda aquela situação, como nós conhecemos a história, quando ela encontra a oportunidade, ela dá o golpe. Mas propósito de Deus, eu quero a cabeça de João na bandeja. Pelo amor de Deus, não faça isso comigo. Não, eu quero. Você disse que eu podia pedir tudo.
Se eu pedisse o reino, você me dava, você disse. E João foi tirado a cabeça. Evangelho. Qual tem sido a parte do evangelho que você tem lido? Só aquela que dá vitória, que estou contigo, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás abalado? O evangelho tem duas faces. Há momentos que tudo isso acontece. Há momentos que o contrário de tudo isso também acontece. Evangelho. Aleluias. Por último, o diálogo de Jesus com Pedro exige que saibamos que o chamado não é igual para todos. Cada um tem o seu chamado diante de Deus. Veja que coisa interessante. Jesus conversa, extrai de Pedro a consciência para que ele soubesse o que o evangelho queria passar, como seria difícil dali para frente. E quando eles estão saindo daquele lugar onde ele estava, a Bíblia diz que Pedro, ele observa que João, esse autor desse evangelho, estava vindo também. E lá no versículo 21 e 22, Pedro diz: vindo Pedro a este, disse a Jesus: Senhor, e deste o que será? Porque o Senhor disse que eu terei uma morte difícil. O Senhor disse que para mim que não seria fácil. O Senhor disse para mim que eu deveria estar preparado para o que desse e viesse. Mas enquanto a este João, o que será dele? A resposta de Jesus foi a seguinte, versículo 22. Disse-lhe Jesus: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. O chamado não é igual para todos. É diferente. O propósito de Deus é que para a glória dele Pedro fosse morto, crucificado. Mas o propósito de Deus quanto à vida de Paulo foi que ele morresse de uma forma natural. Propósito de Deus. É meninice nossa querermos sempre nos comparar um ao outro, ou buscarmos estar sempre na posição do outro. Nem todos vão ser evangelistas, nem todos vão ser diáconos, nem todos vão ser prefeitos, nem todos vão ser pastores, nem todos vão ser doutores, nem todos serão garis. Cada um tem um chamado, cada um tem uma direção. Você deve se importar com o chamado que você tem na sua vida. Você quer ver uma coisa? Quando nós pastores vamos conversar com determinadas ovelhas, aí nós vamos chamar a atenção dessa ovelha para uma coisa, aí ela tem aquela questão também da síndrome de transferência de culpa, né? Ah, mas fulano ou fulana também faz isso. E quando alguém me diz uma coisa dessa, fala assim: meu irmão, minha irmã, eu estou conversando com você. Fulano ou fulana, quando eu estiver conversando com ele, eu tratarei com ele ou com ela. Mas agora a questão é você. Não temos nada a ver com o outro, irmãos. Ah, mas por que fulano
Só ele fica no som. O chamado dele é um, o seu chamado é outro. Não se preocupe com Wagner, com Porto, não se preocupe com eles. Se preocupe com o que você é chamado, porque foi para isso que Deus te chamou. Sim, Jesus, eu quero saber sobre João. O que é que vai ser de João? Porque tu ama João. Porque João, a gente vê que o Senhor trata de uma forma como não trata a gente. Não que era melhor do que ninguém. E ele o que vai ser? Pedro, o que te importa se eu quero que ele viva até que eu venha? Você deve se importar com você, Pedro. A conversa hoje foi com você. O dia de João vai chegar. O momento de João vai chegar. Mas hoje a conversa é com você. Identifique o teu chamado diante do Senhor. E não tente comparar o teu chamado com o outro. E não queira o lugar um do outro. Mas seja feliz e esteja pronto para servir a Deus naquilo que Ele te chamou, porque naquilo que Ele te chamou é importante tão quanto o chamado do outro. Você irá desenvolver um papel tão importante quanto a ele. Imagine se não tivesse, voltando aqui ao som, imagine se não tivesse ninguém aqui para ligar esse som hoje. Os irmãos que estão em seus lares, ouvindo essa transmissão, acompanhando, adorando a Deus nos seus lares, não iriam ter esse maná do céu nessa manhã. Nós iríamos fazer o culto com uma certa dificuldade a mais. Mas porque liga um som é menos do que o diácono, do que o zelador, do que o tesoureiro? Não. Todos têm a sua importância. O reino de Deus precisa de todos. O pastor precisa de todos vocês. Então nem todos têm o mesmo chamado. A vida cristã exige isso de nós. E por que exige? Porque se nós não soubermos disso, se nós não nos conscientizarmos disso, nós teremos quebra de comunhão dentro da igreja. Nós teremos atitudes de inveja que é pecado dentro da igreja. Nós teremos sérios problemas dentro da igreja do Senhor. Por isso, a vida cristã exige também que saibamos que o chamado não é igual para todos. É diferente. Sinta-se útil naquilo que você foi chamado. Agora eu quero avisar para vocês: ninguém foi chamado para não fazer nada. Disso eu posso te dizer com toda certeza, para que você não ache que o teu chamado é só vir para a igreja cultuar, dar amém, glória a Deus, sair. Não. Esse chamado não existe no reino de Deus. A Bíblia diz que nós somos chamados para darmos frutos. Frutos. Jesus, uma certa feita, ele encontra-se com a figueira e vai lá buscar um fruto. A figueira não tinha o fruto. A Bíblia diz que Jesus amaldiçoou aquela figueira. E quando eles voltaram de novo, passar por aquela figueira, ela estava totalmente morta e seca. É assim que acontece se nós não entendermos que todos temos os chamados, porém diferente um do outro. Um do outro. Um do outro, amados. E concluindo nesta manhã, a ideia puramente que se tem
que a vida cristã é ser cabeça, é comer o melhor dessa terra, é só vitória, que nenhum mal vai nos acontecer, essa não é uma ideia bíblica, é uma ideia do homem. A ideia bíblica, a ideia do Evangelho é que nós teremos tanto isso como ao contrário de tudo isso. Por isso que precisamos nos preparar para o chamado que Deus tem na nossa vida. Que a igreja nessa manhã, para a glória do Senhor, recebendo essa palavra, possa construir ainda mais uma vida cristã sólida diante do Senhor. Como devemos ser, como devemos realmente vivermos para Cristo Jesus. Amém? Glórias sejam dadas ao Senhor. Se coloque de pé nesta manhã, vamos orar, agradecer o nosso Deus. Hoje à noite teremos outros irmãos aqui, recebendo também mais uma porção da palavra de Deus. Os senhores e senhoras estarão nos seus lares, podendo também através da transmissão, recebendo a porção de Deus nessa noite. Então não percam isso, valorizem isso, em nome de Jesus Cristo. Oremos ao nosso Deus neste momento, em nome de Jesus. Eterno e bendito Pai, queremos te agradecer, meu Senhor, mais uma vez, porque é bom, ó Deus, ouvir a tua voz, e melhor ainda, ó Deus, se fizermos a nossa parte em praticá-la, exercê-la, fazer com que, Deus, tudo isso aconteça, ó Pai, nas nossas vidas. Meu Senhor, como a tua palavra, Deus, ela tem ensinamentos ricos para cada um de nós. Aquele diálogo não ficou apenas com Pedro, mas aquele diálogo, ó Deus, conforme o que foi nos dito nessa manhã, até os dias de hoje ressoa para a tua igreja, até os dias de hoje permanece com o teu povo, Senhor. Ó Deus, desperta a tua igreja para um compromisso, Deus, contigo, um compromisso que tenha santidade, um compromisso, Deus, que tenha exemplo de vida, um compromisso, Deus, aonde haja comprometimento, ó Deus, aleluias, objetivos, ó Deus, em verdadeiramente cumprir com a tua vontade nessa terra, Senhor, aonde haja um esforço enorme por parte de nós, e não deixarmos, ó Deus, de realizar a tua vontade, aonde, meu Senhor, a prioridade sempre será do Senhor e nunca nossa. Oh Pai eterno, em nome de Jesus Cristo, que possamos deixar, ó Deus, o comportamento de sempre querermos darmos uma justificativa, meu Pai, para não realizarmos a tua obra, Senhor, sendo que tu, ó Deus, conhece o nosso coração, sendo que o Senhor sonda as nossas vidas e sabe o quanto estamos ou não sendo sinceros dentro de nós. Meu Senhor amado, em nome de Jesus Cristo, que possamos passar o controle das nossas vidas para o Senhor, meu Pai. É o Senhor quem deve governar a cada um de nós. É o Senhor, meu Deus, que dirá como fazermos, quando fazermos,
tudo em nossa vida, porque nós te pertencemos, ó Pai. Deus, lembro-me na tua palavra, quando Paulo, tratado pelo Senhor, estava ali em Damasco, na rua direita. O Senhor então chama Ananias e diz para Ananias ir até Paulo. E ele ali, ó Deus, temendo pela fama de Paulo, disse para o Senhor: Paulo não é aquele que escraviza os cristãos, não é aquele que prende, que mata. E Jesus disse: mas ele hoje é um homem mudado, e eu te peço que vá lá e fale do meu amor para ele. Aleluias! Ainda que Ananias não quisesse, ainda que Ananias temesse, mas Ananias entendeu que o controle da sua vida agora não era mais dele, mas era do Senhor, meu Pai. Espírito de Deus, que possamos entender que todos temos um chamado, mas que esse chamado não é igual para todos, Senhor. Meu Pai, aqueles que ainda não têm descoberto o chamado na sua vida, que comece a te buscar a partir dessa manhã, sempre nas suas orações, pedindo para o nosso Deus falar aos seus corações quais os seus chamados, para que os teus filhos exerçam, para que os teus filhos façam. Oh Espírito Santo, que em nome de Jesus Cristo, a cada dia o entendimento do que é o Evangelho fique claro para cada um de nós, meu Senhor. Que não venhamos nos iludir por, ó Deus, pregações, por, ó Deus, evangelhos fáceis, evangelhos de apenas vitória, ó Deus, mas que entendamos que o Evangelho tem seus momentos difíceis para cumprir a Tua palavra, que o Evangelho, ó Deus, é negar a nós mesmos, é estarmos disponíveis para o Teu querer, Senhor. Oh Pai Santo e bendito, ajuda a Tua igreja a compreender isso, ajuda a igreja a abrir a sua mente, Pai, e ter uma vida diferente, teus caminhos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, oramos a Ti, ó Deus, agradecemos e louvamos o Senhor por toda a sua bondade, em nome de Cristo Jesus. Aleluias. Então que o Senhor abençoe a cada um dos irmãos. Vão em paz, amém? Em nome de Cristo Jesus.